Fala internet, beleza? Bom, seguinte, essa é a segunda parte do guia definitivo sobre a profundidade de campo. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, vai aqui no canal que ele já está disponível. Bom, nós já entendemos bem o conceito fotográfico e agora nós vamos direto para a aplicação prática dele. Então, bora evoluir? Delícia! Olá, eu sou o Andrei Lane e bem-vindos ao Back to Basics. Esse vídeo está ajudando você de alguma maneira? Então, por favor, acesse www.apoia.se e faça a sua contribuição. Bom, como eu falei para vocês, existem 3 fatores essenciais que vão influenciar diretamente na profundidade de campo da sua fotografia. O primeiro deles é a abertura do diafragma da sua objetiva. Bom, a abertura do diafragma vai definir se vai chegar mais luz ou menos luz ao seu sensor, e ele influencia diretamente a profundidade de campo. A gente sabe da abertura por causa do número F, por exemplo, f1.8, f2.8, f11 e por aí vai. Cada objetiva tem a sua variação de números F, e essa variação está diretamente ligada se ele está mais aberto ou mais fechado. Quanto menor esse número F for, por exemplo, f1.4, mais luz chega no sensor. Agora, quanto maior for esse número, por exemplo, f11, muito menos luz vai acabar chegando ao sensor. E quanto menor esse número for, menor a profundidade de campo. Lembra que eu falei para vocês no primeiro vídeo do muro? A espessura do muro, a profundidade desse muro, ela vai diminuir. E quanto maior for esse número F, mais larga a profundidade de campo fica. E se essa profundidade de campo é mais grossa, por consequência, as regiões desfocadas vão ser bem menores. Olha a diferença de uma foto em f1.4. Percebam que dá para ver muito pouco da imagem em foco, que a profundidade de campo é realmente muito curta. E agora em f11, percebam que nós conseguimos ver muito mais da nossa composição em foco. Bom, e a abertura é o fator que mais vai influenciar na profundidade de campo. O segundo fator é o comprimento focal da sua objetiva. Tá, para falar de uma maneira mais leiga, é a milimetragem da objetiva. Não tem objetiva 50mm, 135mm? Bom, é justamente esse número. Eu vou tentar falar da maneira mais simples o possível. Quanto menor o número de milimetragem, maior a profundidade de campo dessa objetiva. É tudo ao contrário, né? É por isso que confunde tanto os iniciantes da fotografia. Então, uma objetiva em 8mm vai ter um muro, vai ter uma profundidade de campo maior do que uma objetiva 300mm, por exemplo. Mas aí você deve estar pensando uma coisa. Ah, Andrei, é só diminuir o número F. Não funciona bem dessa maneira. Olha só, se nós pegarmos a lente 24-105 f4L, tá? Ela tem abertura 4, f4 constante em todas as distâncias focais. E colocarmos ela em 24mm em f4, ela vai ter essa profundidade de campo. E se nós colocarmos em 105mm e em f4, a profundidade focal vai ser diferente, vai ser bem menor. Então sim, o comprimento focal da sua objetiva também influencia na profundidade de campo. Mas espera aí, não significa que uma objetiva 8mm não consiga fazer um fundo um pouquinho desfocado. Ela consegue. E como é que a gente vai conseguir fazer esse fundinho meio desfocado com uma objetiva mesmo sendo 8mm? Bom, usando o terceiro fator que vai influenciar na profundidade de campo, que é a distância. Lembra que eu falei para vocês no primeiro vídeo dessa série que se um objeto se afastar dessa profundidade de campo, ele vai começar a ficar fora de foco. E quanto mais distante ele estiver dessa região de profundidade de campo, mais desfocado ele fica.
Lembram, né? Pois é, a diferença entre as regiões focadas e as regiões desfocadas não acontece abruptamente. Existe um degradê que vai da região que está 100% focada até a região desfocada. Entenderam? Ó, existe aqui 100% focado, aqui 20% desfocado, 40% desfocado e assim vai seguindo. Então, quanto mais distante dessa região focada, quanto mais distante da profundidade de campo, mais desfocado esse elemento vai ficar. Fácil de entender, né? E isso é tanto para frente quanto para trás. Olha os monitores lá atrás como eles também já estão fora de foco. Aqui eu estou usando uma 50mm com abertura f1.8. Então vocês podem ver que 1.8 aqui está focadinho e aqui, ó, a minha mão já está fora de foco. E agora já está mais fora de foco ainda. Outra coisa importante é a distância que essa profundidade de campo está do seu sensor. Lembra lá no primeiro vídeo que eu falei para vocês que esse muro virtual aqui tem a capacidade de se aproximar do sensor e de se afastar do sensor. Então, essa distância também vai influenciar nas regiões focadas e desfocadas da sua imagem. Quanto mais próxima do sensor, menor será essa profundidade de campo. Ou seja, quanto mais próximo do sensor, mais fino o nosso muro virtual vai ficar. E por consequência, atrás dessa profundidade de campo, o círculo de confusão vai ficar bem mais longo. Esse muro virtual das regiões desfocadas vai ficar bem mais grosso. Ou seja, nós vamos ter muito mais elementos desfocados. E quanto mais para trás esse elemento estiver, mais desfocado ele vai ficar. Então, um assunto focado próximo da sua câmera torna o fundo cada vez mais desfocado, até a distância mínima de foco que cada objetiva possui. Por exemplo, essa 50mm f1.4, ela tem a capacidade de focar a 30 centímetros. Então, se você colocar um elemento a 30 centímetros dela, o fundo lá vai ficar com um desfoque extremamente intenso. Eu sei que você deve estar pensando uma coisa. Tá, Andrei, eu sei que tem esse lance da distância, mas e a abertura e o comprimento focal? Como é que elas ficam em toda essa história? Pessoal, pensem o seguinte, são 3 fatores diferentes que acabam gerando uma série de combinações diferentes para você trazer mais ou menos desfoque, mais ou menos nitidez para sua composição. E claro, tudo vai depender da luz que existe naquele momento e da composição que você está escolhendo. E é por isso que você tem que entender muito bem esses 3 fatores para você saber qual deles e como usar cada um deles para chegar ao resultado que você está querendo. E avaliando esses 3 fatores, nós conseguimos entender que mesmo uma objetiva fisheye de 8mm consegue fazer um fundinho desfocado. Claro, não vai ser um fundo tão desfocado quanto uma 300mm, mas sim a gente consegue fazer. Até mesmo aquela sua lente do kit, que é bem escura. Não se preocupem, você vai conseguir fazer um pouco o fundo desfocado com ela também. E claro que ao contrário também, se você tiver uma objetiva com um comprimento focal muito longo, por exemplo, 300mm, se você entender bem esse conceito, você vai conseguir fazer uma foto que todos os elementos da cena estão em foco. Beleza, pessoal? Bom, chegamos ao final do segundo vídeo que eu mostrei para vocês na prática como transformar a sua profundidade de campo. Então, nós já vimos o primeiro e o segundo vídeo. E o terceiro vídeo vão ser algumas dúvidas bem frequentes relacionadas a esse assunto. Então pode ir no canal que vocês vão encontrar esse último vídeo dessa série, que é o guia definitivo sobre profundidade de campo aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o segundo vídeo e não se esquece de se inscrever no canal e se você tá curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço, delícia!